Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Esse programa chega até você através da nossa parceira, a TV Prevê, também aqui da cidade de Bauru. E hoje, mais uma vez, para um bate-papo no nosso programa, recebemos felizes o nosso grande companheiro de palestras do SEAC, de programas também da rádio e TV SEAC, Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Olá, Theo. Obrigado aí por esse felizes. Isso é recíproco também. Olá, telespectadores. Muita paz para todos vocês. E hoje, no nosso bate-papo, vamos aqui trocar algumas ideias com o Jorge. Estamos aí no mês de dezembro, né? É um mês onde as pessoas se sentem assim um pouco mais amigas, mais caridosas, pelo menos nessa época de Natal. E pode-se dizer também que é um momento de reflexão durante o ano. Aí eu pergunto para você, Jorge, o título que o Jonathan sempre pede um título para o programa, né? Eu falei, Joe, vamos colocar o título desse programa como Passando a Limpo, né? Que a gente chega no final do ano, é hora de rever alguns conceitos. Você acredita, o nosso costume é esse, no final do ano, mas você acredita que durante o ano também, em algumas ocasiões, é necessário fazer esse tipo de reflexão, de passar a limpo algumas coisas e sempre estar renovando, começando do zero, Jorge? Theo, na verdade, esse passando a limpo é um movimento que deve ser diário. Diário. Não somente esperarmos o final do ano para fazermos um balanço de como foi o nosso movimento ao longo do ano, por exemplo, de 2023. Assim como as empresas realizam todo esse balanço para verificar a questão financeira, perdas, ganhos, lucro, etc. e tal, para depois poderem se programar para o ano vindouro, também é interessante que nós façamos essa reflexão, porque o próprio momento nos permite isso por conta da comemoração do Natal, no qual nós vemos ali o nascimento de Cristo. Mas essa questão aí de deixarmos sempre para a última hora, isso é muito complicado. Então, esse passando a limpo, ou seja, essa análise de consciência deve ser feita diariamente. E muitas vezes a gente chega no fim do ano, a pessoa, outro dia mesmo conversando com uma pessoa, ela falou assim, esse ano pra mim foi complicado, eu vou ver o que eu melhoro pro ano que vem. É bem isso que você falou, né? A pessoa espera chegar no final do ano pra falar, o ano foi complicado, se ela poderia muito bem falar, bom, o dia de ontem foi complicado, vou ver hoje o que eu melhoro, pra ir dia a dia, isso melhora pra chegar no fim do ano, não ter tanta coisa pra arrumar, né, Jorge? Sem dúvida alguma, a gente simplesmente não pode julgar o todo pela parte, né? Por exemplo, falar que um ano foi ruim, é muito complicado, porque, que nem você disse, às vezes é um momento que não foi bom. E aquilo, de certo modo, criou um trauma. Mas não quer dizer que o ano foi ruim. Porque se nós formos contabilizarmos no final das contas, nós vamos verificar que tivemos mais momentos felizes do que infelizes. Apesar daquele momento ter sido um momento complicado, grave, difícil, né? Às vezes grave, mas se formos pontuar entre os momentos felizes e infelizes ao longo de um ano, que é muita coisa, falar que o ano foi ruim. Então, falar que o ano de 2023, que o ano de 2022 foi ruim, é muito complicado. Podemos dizer, no ano de 2023 teve um momento que não foi nada legal, mas tive outros momentos que foram maravilhosos. Porque se falarmos que o ano todo foi ruim, nós vamos simplesmente esquecer de um grande detalhe, que estaremos sendo ingratos para com Deus, que todos os dias Ele cria todos os recursos para que nós sejamos felizes, mesmo que minimamente falando. E em cima disso que você falou, Jorge, por que muitas vezes a gente só foca na parte ruim da coisa, né? Que a pessoa pega aí um ano e fala, nossa, esse ano foi ruim, foi complicado. E muitas vezes nós esquecemos dos momentos bons. E se, que nem você falou, se a gente for dar uma peneirada, os momentos bons são a quantidade é bem maior do que os momentos mais complicados, né? Sem dúvida. Infelizmente, Theo, nós temos a propensão de estarmos sempre conectados no negativo, no pessimismo. E já foi feito alguns estudos aí, e eles vão remontar a nossa primeira infância. Qual é a palavra que uma criança mais ouve ao longo de um dia? Não. Não, 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 não. É feio, é sujo. Então nós já começamos logo na primeira infância recebendo essas cargas de negativismo, e aí nós vamos levando isso para o resto dos nossos dias ao longo de uma existência, desde que nós não
paremos um instante e comecemos a fazer um trabalho de remodelação daquilo que inseriram em nossas mentes enquanto crianças, na primeira infância. E nesse momento é o momento onde se grava muitas das coisas que depois leva para toda a vida, né, Jorge? Criança é um computador, criança é um gravador. É por isso que temos que tomar muito cuidado. E muitas vezes essa fita aí não é difícil você... Lembra antes a fita cassete? Você quebrava ali atrás dela a pontinha, até a fita do vídeo também. Você não conseguia gravar, você tinha que colocar alguma coisinha ali para a pontinha segurar, você gravava de novo. Muitas vezes é difícil gravar alguma outra coisa por cima e se consegue também demora muito, né? Principalmente se tratando de natureza humana. Natureza humana. É possível fazer uma regravação? É possível, mas aquele material vai estar ali. Diferentemente do tempo da fita cassete, que você poderia gravar e regravar. Você anulava o que estava gravado ali na fita magnética. E ia embora. Agora, em relação a nós seres humanos, aquilo fica guardadinho. É por isso que precisamos fazer um trabalho profundo, inclusive, nada superficial, para podermos retirar essas negatividades, esses traumas complexos, recalques que foram colocados e construídos ao longo de uma existência. E também para na hora de fazer toda essa análise do ano, de tudo mais, a televisão, a mídia em geral ajuda também a focar mais nas coisas negativas, né, Jorge? Infelizmente, não somente final do ano, mas diariamente. É claro que nós não queremos que a mídia simplesmente fique contando para nós a história da carochinha. Dourando a pílula, né? Exatamente. Mas também não precisa exagerar. Não precisa de todo esse espetacularismo, esse sensacionalismo, essa teatralidade exagerada, exacerbada, tudo em nome de uma questão de audiência. Então é preciso tomar cuidado com isso e noticiar coisas boas, porque há muitas coisas boas para serem noticiadas. E muitas vezes quando tem uma notícia boa, eles colocam aquela notícia boa como se fosse um milagre do universo, como se raramente aquilo acontecesse. Você já viu isso? Ah, hoje temos uma notícia boa para dar. Sempre tem coisa boa para ser dita, né? Ou às vezes o foco é muito pequeno, muito pouco. A quantidade de tempo destinado para aquela reportagem de cunho positivo, digamos assim. Mas aquelas de cunho avassalador, que aquilo vai vender material, aí aquilo dali, o tempo já é bem maior destinado para aquela notícia. Que vai chamar mais a atenção, né? É o que mais vende, né? Porque, infelizmente, é o que nós estamos habituados, infelizmente. Ou seja, gostamos de coisas agressivas e violentas, né? É verdade. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, vamos para um apoio cultural e, na sequência, a gente volta conversando com o Jorge sobre esse assunto. E você, tem feito aí a sua passada de coisas a limpo? A gente conversa depois do apoio cultural. Sai daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão e falando um pouco sobre as reflexões que deixamos principalmente para fazer no final do ano, como o Jorge disse no primeiro bloco, uma coisa que a gente poderia fazer no nosso dia a dia. Já temos aquela recomendação, é do Santo Agostinho, né, Jorge? Ao final do dia, passar em revista aquele dia para depois já rever o que fazer ou não no próximo dia. Isso ajuda também para, se chegar no final do ano não ter tanta coisa para repassar, né? Olha que coisa curiosa. O próprio Santo Agostinho, em Espírito, isso vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, ali nas questões finais, 999, alguma coisa assim, 925, do Livro dos Espíritos, em que ele nos ensina essa técnica da reflexão, mas não é uma reflexão anual, uma vez por ano. Por ano. Ali ele diz, diariamente,
eu me recolhia ao longo da noite e passava em revista todos os meus atos, todas as minhas atitudes tidas logo, desde o limiar desse dia, e para verificar se de repente, em algum momento, eu trombei com alguém, eu magoei alguém. E aí ele pedia a Deus misericórdia para que no dia seguinte ele tivesse a possibilidade de despertar na vida física, para então consertar aquele seu erro, passar a limpo. Quer dizer, era um movimento diário, e isso é fenomenal porque nos permite um processo de desenvolvimento incrível. E Jorge, está incutido nessa dica dele também a questão da gente prestar atenção no nosso dia, né? Porque você não tem como você chegar à noite e fazer a revista do seu dia se você não prestou muita atenção nas pessoas, nas situações, em uma leitura que você fez ou deixou de fazer. Então, essa dica dele também é, a partir do momento que a gente se levanta, sai da cama, já ir prestando atenção e gravando alguma coisa ou outra para a hora que chegar no final do dia saber o que foi bom, o que não foi, para depois ter essa reflexão à noite para no outro dia tentar melhorar, né? Exatamente, Theo. Você usou uma expressão muito interessante, porém pouco exercitada no dia a dia. Atenção. Você está com o aparelho na mão. Claro que é uma questão técnica. Mas a culpa não é dele. A culpa é a forma como nós fazemos uso da tecnologia. E, de certo modo, nós estamos nos enfronhando, mergulhando de cabeça, de tal forma nesse mundo tecnológico, que nós estamos perdendo a noção da atenção. Nós estamos virando verdadeiros autômatos, ou seja, aqueles que vivemos no automático. Estamos falando no automático, pensando no automático, fazendo as coisas no automático. A vida, dizia Sócrates, sem reflexão não merece ser vivida. Então essa reflexão envolve o quê? Envolve uma atenção. Eu preciso ter uma atenção que é a chamada autoconsciência. Nós estamos perdendo a autoconsciência. E a perda dessa autoconsciência é ruim porque nós iremos levar uma vida aos trambolhões, em função de estarmos com a mente sempre num processo de automatização, estarmos sempre no automático. Precisamos desligar o botão do automático e ligarmos o botão da consciência. Do manual, exatamente. Precisamos voltar um pouco também à questão, às antigas, ou seja, do manual. Então isso é muito importante que você falou, porque prestarmos atenção que estamos falando, ou que estamos escrevendo, ou que estamos lendo, às vezes nós corremos os olhos ali, a própria tecnologia nos permite sermos rápidos demais, automáticos. Né? Por exemplo, você tem esse instrumental no WhatsApp que você pode acelerar. Nós não temos mais paciência para ouvir as pessoas. Nós estamos assistindo um vídeo, tá cansado, tá enfadonho. Deixa eu acelerar aqui esse vídeo, por exemplo, do YouTube, que você tem aquela ferramenta ali de velocidade. E agora já tem uma inteligência artificial que ela já te dá um resumo do vídeo sem você precisar assistir. Então, onde nós vamos chegar desse jeito, sem a autoconsciência? Então você usou uma expressão muito feliz. Prestemos atenção, porque muitas vezes essa falta de atenção é o que tem gerado esses conflitos relacionais. E isso no nosso dia a dia também, né? A pessoa prestar atenção se fez ou não mal, ou fez até o bem para alguém, falando, nossa, eu fiz alguma coisa legal. A hora que chegar o momento da reflexão, a pessoa, se ela não prestou atenção, ela não vai conseguir lembrar se ela fez uma coisa boa, se ela fez uma coisa ruim, né? Aí está uma questão muito interessante para os que se acham desmemoriados, os que estão com problema na memória. Em grande parte, esse problema de memória, fique tranquilo, telespectador, não é problema de Alzheimer, é mais problema de atenção. Porque a memória necessariamente ela precisa de foco e atenção para que você possa reter aquela informação. Então, se você não tem esse foco e essa atenção, você não vai ter memória. E se você for fazer reflexão, você vai se achar a alma mais justa nesse planeta Terra, porque você não vai se lembrar das barbaridades que você fez ou que você falou para os outros. Eu não falei isso, eu não me lembro. É horrível quando você conversa com pessoas que de repente você conversa e fala, olha, você falou uma coisa desagradável. Verdade, meu bem, mas eu não me lembro. Bom, pode ser que ela esteja agindo com hipocrisia, pode ser que ela esteja sendo verdadeira e não se recorda o que falou. Então prestemos mais atenção. Tá no automático, né? Tá no automático. E talvez também o fato de falar aquilo para ela é natural, que ela nem imagina mais que é uma agressão a outra pessoa, né? Então, aí que tá o X da questão. O problema é nós normalizarmos demais certas condutas pensando que são condutas normais. Quando não são normais, são anormais. Tem uma frase mais ou menos que diz assim,
De tanto campear no mundo a maldade, a desonestidade, chega uma hora que você vai ter vergonha de ser honesto, de ser sincero. Você vai fazer parte dessa patota da hipocrisia dos hipócritas. Mais ou menos essa frase é extraída de Rui Barbosa. Rui Barbosa. Então, é para tomarmos cuidado com essa questão de normalizarmos demais certos comportamentos que, vistos sob o aspecto da ética, da moral, não tem qualquer fundamento. Nós estamos criando certas normas pensando que aquele comportamento ratificado pela constância, pela repetição, se torna algo absolutamente normal. Normal. E, na verdade, é incoerente, é antiético, é imoral, às vezes até mesmo ilegal. Ô Jorge, você acredita que nessa situação que você falou da pessoa ficar automática, que a gente vem numa palestra espírita, você assiste a palestra, ela provoca lá a sua reflexão, e pode ser que a própria consciência da pessoa também vai ficando automatizada dela colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e falar, não, meu dia foi legal, por mais que ela tenha feito coisas erradas ou legais, não ter a consciência, não chamar a sua atenção, ela também entrar nesse sistema automático? Sim, com certeza, Theo. Nós que somos palestrantes, vocês que estão aí nos bastidores também, nós observamos com bastante pesar pessoas lá no público, enquanto você está falando, estão ali no celular. O que essa pessoa está captando? O que ela está fazendo ali? Nada. Nada. Está presente de corpo, mas de pensamento, de alma, ela está longe, ela está ali navegando, ou discutindo, ou conversando com alguém ali pelo WhatsApp. Você tem até uma técnica diferente nas suas palestras que você interage, chama um pouco a atenção, isso até tira um pouco a pessoa daquele marasmo que ela está ali para voltar a prestar atenção. E isso ajuda, né? Você percebe que as pessoas interagem mais, mesmo não sendo aquela que está mais próxima ali, que você falou diretamente com ela, mas uma pessoa lá no fundo deu um sorriso de alguma coisa que você falou, ou você está falando na palestra, você vê que a pessoa balança a cabeça assim, concordando com alguma coisa? Exatamente. O que é isso? É pedir a atenção. De uma forma muito sutil. Atenção. Quando você fala atenção, naturalmente o cérebro já desperta pensando, o que vem por aí? Né? É a curiosidade, aguça a curiosidade. A mesma coisa deve ser em relação a nós. Jorge, atenção, você está no automático, preste mais atenção às suas palavras, atos e pensamentos. A hora que você chama essa reflexão, a atenção, teu cérebro ele desperta. Ele desperta. Ele está fechado, pois ele se abre, o que vem por aí? É o processo da curiosidade. E ele fica receptivo àquela gravação que a gente falou anteriormente, né? Sem dúvida alguma, você fica com um solo fértil preparado para receber a semente. E quando chegar no final do seu dia, que se você for fazer essa reflexão, você vai lembrar de bem mais coisas, né? Com certeza. Com certeza. Nós temos que viver conscientes. Nós temos mais memória. Olha lá, para aqueles que se acham desmemoriados. Meu Deus, acho que eu estou com um problema de Alzheimer. Tô ficando velho. Não é Alzheimer, não é velhice, não é nada disso. É falta de atenção, é falta da autoconsciência. Sua memória vai melhorar, pode ter certeza. Com certeza. Nós vamos fazer mais um intervalo, vamos para mais um apoio cultural. Esse é o último, a gente volta já para o último bloco, finalizando esse bate-papo com Jorge Salomão no programa Despertar de hoje. A gente volta já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, num bate-papo com Jorge Salomão. Dicas, né, de como a gente faz a nossa reflexão. Muita gente deixa para o final do ano, mas como o Jorge disse, a gente lembrou aqui também de Santo Agostinho, uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia. E lembrando que se a gente deixar também para o final do ano, fica uma coisa bem pesada, né, Jorge? E vai passar muita coisa batida, né? Exatamente. Nós temos sempre que usar a sabedoria dos antigos, que dizia o seguinte: nunca deixe para amanhã o que você pode e deve fazer agora. Então não vamos deixar para o final do ano para fazermos essa reflexão.
Às vezes pode ser tarde. Deixarmos para o final, quando de repente o problema está aqui agora, pode ser que de repente você perca alguém muito importante na sua vida. Por conta de um mal entendido, por conta de um conflito mal digerido. Então, o negócio, é o que nós falamos no bloco anterior, é digerirmos no aqui e no agora. No agora. Não entrarmos em Nárnia, não entrarmos na Matrix, mas sairmos da Matrix e cairmos na realidade, no concreto, no real, no objetivo. Você acredita que hoje em dia muita gente vive fora do... que você falou da questão automática, mas assim, pegando um pouco mais pesado, mais radical, tem gente que está fora mesmo da realidade. Tipo, você vai conversar alguma coisa, a pessoa fala, você viu o que aconteceu? Fala, não, mas não acontece isso hoje em dia. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele falou, falei, como não, filho? Tudo bem, eu não vejo televisão pra não ver notícia ruim, eu procuro as próprias notícias, depois você vai saber se é verdade. Você acredita que tem gente que tá aí, que nem você falou, aí na Matrix mesmo, desligado, só vivendo por viver? Deixando a vida levar, como diria Zeca Pagodinho? Exatamente. Tanto que nós estamos vivendo tempos complicados, difíceis, em que, por conta dessa falta da autoconsciência, do foco na vida em si, no próximo, há pessoas que estão entrando num processo de desconexão com a realidade, disrupção. Isso significa o quê? Pessoas que ficam tão alheias à sua realidade que vivem dentro da caixinha na Matrix, dentro do seu mundinho. Isso é ruim, pernicioso. Nós vimos, certa feita, numa revista de grande circulação, aqui em nosso país, uma pessoa tão inveterada, aí, já viciada na tecnologia, que ela passava o dia inteiro presa às redes sociais e companhia. Esquecia de limpar a casa, de fazer comida e mandar o filho já tomado banho, almoçado para a escola, a criança ia sem tomar banho para a escola, ia sem comer, ia comer na escola, merenda na escola. O marido chegava em casa, a casa estava petição de miséria. Até que chegou o momento que o marido teve que intervir de uma forma mais drástica, através do quê? Internou ela numa clínica para desintoxicação digital. É o detox digital. Hoje está tendo uma vertente no campo da psicologia para ajudar essas pessoas a entrarem num processo de detox. Porque, de certo modo, está intoxicando a nossa mente a ponto de fazer com que nós não entremos mais no estado da autoconsciência, mas ficamos na inconsciência, na Matrix, na irrealidade, na fantasia. Eu, às vezes, eu tenho o costume de fazer caminhada. E quando eu vou fazer caminhada, claro, talvez até use o celular para ouvir uma música, para ficar mais relaxado. Mas quando você meio que se desconecta de certas coisas, você começa a prestar mais atenção ao seu redor, né? E começa a refletir também as coisas que são passadas. O próprio espiritismo, a ideia principal é essa, né, Jorge? É sempre estar em reflexão e preparação para a chegada no mundo espiritual. Já pensou, você passa automático por aqui, a hora que chega lá, você vai ser cobrado. Falei, aí, nós tínhamos combinado algumas coisas aí, o que você fez? A pessoa fala, pô, eu fiz. Não fez. Chega lá, vai falar o quê, né, Jorge? Exatamente. Então nós precisamos estar muito atentos para essa realidade, porque não podemos fugir da realidade. Também não vamos ficar na realidade nua e crua, mas também não vamos ficar na Disney sempre. E lembrando que estamos num planeta de provas e expiações, né? De provas e expiações, não tem muito o que fugir dessa realidade, né? Então nós precisamos levar a sério a nossa vida, principalmente injetarmos mais recursos do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso foco, às relações, que é o que estão sofrendo demais com essa desatenção, com essa falta de foco, em que nós vemos, isso daí já se tornou até clichê, mas vale a pena reprisar isso daí. Nós vemos, por exemplo, você sai, vai para um restaurante, toda uma família, o marido, a mãe, esposa, 2, 3 filhos ali, amigos e tal, todo mundo. No seu tablet, no seu celular, no seu aparelhinho aí. Saíram para quê? Para ver redes sociais fora de casa no restaurante? Para usar o Wi-Fi do restaurante? Exatamente. Então é melhor nem sair de casa. Melhor nem sair. Se você vai sair com a sua família, desligue. Né? Desliga o aparelho. Você está em família, não tem nada mais sagrado que a sua família, para você falar, não, preciso ficar atento aqui do sobreaviso, porque meu filho não está em casa, não. Está todo mundo em casa, tá? Então desliga, vamos fazer um programinha junto. Ou se forem sair, desliga os aparelhos, vamos conversar olho no olho, voltar às tradições.
Voltar às tradições, isso é saudável, isso saudável. É importante. Isso é reflexão, Isso fazer é- reflexão junto. E você falou aí da reflexão, a gente está chegando no final do nosso programa, pelo menos a nomenclatura que a gente usa na doutrina, o evangelho no lar, ele seria também uma forma de minimizar esse possível passando a limpo no final do ano, já ir passando a limpo sempre toda semana, né, Jorge? Com certeza, Em família, né? Porque você reúne pelo menos 15, 20 minutos, meia hora com a família e desliga tudo. É. Se você for fazer o seu evangelho no lar, desliga tudo, pelo amor de Deus. Porque você fazer o evangelho, querer se concentrar em Deus, e de repente cai uma mensagem no teu WhatsApp, você se desconecta e vai ali para ver mensagem, me desculpa. Você não... Porque a espiritualidade vem ali para participar também, não vai querer falar assim, ó, o cara vai olhar o WhatsApp, vamos esperar aqui. Não espera, né, Jorge? A coisa é simples, Theo. Vamos pensar do lado contrário. Imaginemos se Deus se desconectasse do universo. Não é? Um segundo que fosse. Eu vou ali olhar A meu mente WhatsApp. de Deus se desconectasse para olhar o WhatsApp dele, vamos supor assim. É. Um segundo que ele desconectasse da atenção do bagunça que universo. viraria. Isso aqui viraria um caos. Ele cuidando já tá complicado, né? Pois é, então nós temos que fazer a nossa parte. E chegando então no final do nosso programa, você teria uma dica, além do que a gente já falou, do Santo Agostinho, de sair desse automatismo, né? De quem não tem ainda o costume procurar praticar o evangelho no lar, até uma própria caminhada, desconectar e continuar aí fazendo as suas reflexões para as pessoas, para não deixar para o final do ano, para ficar um negócio mais pesado, Jorge? Eu vou me valer de uma frase do Renato Russo, extraída daquela música Pais e Filhos. É da sua época essa, né? Com certeza. Pais e Filhos, cujo refrão é o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Não tem, né? Então o momento é o agora, o hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abrace os seus parentes. Diga o quanto você os ama, porque pode ser que amanhã não teremos essa oportunidade. Fale hoje, fale agora. E nós não temos mais tempo, mas teremos outras oportunidades para mais programas Despertar. Fica já o convite para vocês na próxima semana. Obrigado, viu, Jorge? E até o próximo. Eu que agradeço, e aos nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem.